Sejam muito bem-vindos nessa tarde já meio chuvosa, meio não, né? Bastante chuvosa, um pouco frio, mas os nossos corações nessa casa de amor e caridade se aquecem. E nós aquecemos amorosamente enquanto acolhemos uns aos outros nesta tarde em que nos reunimos e já está se tornando um fato que é consolidado esses nossos encontros. Enquanto nós vamos fazer uma leitura e cada um de nós fará a sua própria reflexão do texto. A caridade ensina. A caridade jamais passará. Agora permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas, a maior dela, porém, é a caridade. Está em 1 Coríntios 13, 13. A verdadeira caridade é praticada em segredo. O melhor tipo de caridade é aquela em que se faz e que aquele que a recebe ignora e a quem a faz também. A verdadeira caridade surge espontaneamente em um coração simpático, antes mesmo de qualquer pedido que seja feito. É a pessoa que dá não ocasionalmente, mas constantemente. Sem a caridade, os outros bens não são proveitosos. Todavia, a caridade não pode existir sem os outros bens pelos quais o homem se torna bom. Enquanto essa virtude do coração não se tornar um cimento forte, que une os homens entre si, a paz será palavra vã e a esperança um tanto ilusória. A caridade é uma certa participação na caridade infinita. A infinita caridade é igualzinho ao amor de Jesus para conosco. Essa leitura é do livro Mãos Instrumentos de Deus, pelo espírito de Lázaro, médium José Tadeu. Vamos fazer uma pequena prece, já também nos envolvendo amorosamente e também envolvendo o nosso irmão palestrante, para que a sintonia e a mensagem que ele nos trará hoje seja por nós recebida como forma de uma prece, onde nós sairemos mais fortalecidos do que aqui chegamos. E a gratidão que nós temos é com Deus em primeiro lugar, por nos oportunizar estarmos aqui unidos, pelo dom da vida, por Jesus, que em sua infinita misericórdia nos dá o exemplo diário de como devemos nos conduzir. Ao irmão Erasto, pedimos também que nos ampare com suas bênçãos generosas e a que os outros mentores que estão envolvidos nesta atividade desta tarde, os nossos mentores individuais, nos mantenham sempre intuídos na senda do bem, na senda da caridade, que todos juntos possamos um dia estar praticando a caridade universal. E dessa forma, profundamente gratos à espiritualidade e ao acolhimento dessa casa. Que assim seja. O palestrante de hoje é o nosso irmão Alexandre, a quem damos as boas-vindas. O irmão Alexandre também presidente da nossa casa. A exposição dele hoje será o Evangelho no Lar. Que todos nós tenhamos uma tarde muito harmoniosa juntos. Bem-vindo, Alexandre. Alô, alô?
Jesus em casa. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria. Em santa e bela canção, é a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvido a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda a ofensa perdoa, quem sofre agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, é o vício da rebeldia. Perde a máscara sombria, toda a névoa faz luz. Na casa fortalecida, por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é justa manda as almas ao reino do eterno amor. Invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos nessa tarde falarmos sobre um tema tão caro, tão importante para a doutrina espírita, para o movimento espírita, que é o Evangelho no Lar. Essa leitura que tivemos é retirada do livro Luz no Lar, por diversos espíritos, psicografada por nosso querido Chico Xavier, que traz exatamente a importância do Evangelho no Lar, Jesus nos nossos lares. Quando nós adentramos a casa espírita, muitos de nós viemos pela dor. Viemos buscando lenitivos, buscando resolver nossos problemas, seja de depressão, de angústia, de sofrimento. E a nossa porta de entrada, geralmente, é no atendimento fraterno. Na nossa casa, nós fazemos sempre às quartas-feiras, às 7 horas. E o irmão que adentra a casa vem buscando o quê? Resolver os seus problemas. Muitos deles, inclusive, de perturbações até espirituais. Perturbações essas que levam muitas vezes à questão da obsessão. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19, fala os tipos de obsessão que temos. São 4. Aqueles mais conhecidos, A atuação dos espíritos imperfeitos sobre nós encarnados. Mas também existe a atuação dos espíritos desencarnados sobre outros espíritos desencarnados. E também existe a atuação dos espíritos nós encarnados sobre os espíritos desencarnados. Como? Muitas vezes nós temos, a perda de um ente querido e que nos leva muitas vezes ao desespero, ao sofrimento, à angústia. E nos perturbamos, nos desequilibramos. E como nós sabemos que ninguém morre, que aquele irmãozinho, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, que desencarnou, está em outro plano, ele mantém a ligação conosco. E se nós temos uma ligação de sofrimento, de dor, nós também muitas vezes perturbamos esse irmão. É claro que a espiritualidade superior busca neutralizar essas energias, para que aquele espírito que desencarnou não sofra essa ação. Mas quem de nós que desencarnarmos, não vamos querer rever os nossos filhos, abraçar nossa esposa? E se a gente vê esses entes queridos em sofrimento, nós muitas vezes nos perturbamos. Isso também é um tipo, porque a obsessão, na realidade, é uma enfermidade mental. E existe também a obsessão entre encarnados. Um dos grandes exemplos é
o amor obsessivo, a posse que muitas vezes entendemos que é a nossa esposa, os nossos sentimentos muitas vezes de raiva ou de ganância, que nos prejudicam e prejudicam aqueles que estão conosco, envolvendo todos numa enfermidade. Então, muitas vezes, na casa espírita, no atendimento fraterno, que nós vamos receber os irmãos que têm problemas, esses problemas muitas vezes são de nós mesmos. Nós mesmos os construímos. E o que a casa espírita faz? O que o atendimento fraterno faz? Primeira coisa do atendimento fraterno, o acolhimento. Acolher o irmão. Ouvir o irmão. Sem julgamentos. Não somos juízes. Buscamos ouvir a angústia, o sofrimento daquele irmão. Depois buscamos dar uma palavra de conforto, de esperança. E muitas vezes indicamos o tratamento dentro da casa, seja com a explanação do Evangelho, que nós temos aqui na casa, terças e quintas, seja a fluidoterapia, que são períodos que o irmão vai ter uma atuação mais direta na questão do passe, seja de irradiação e, principalmente, a orientação da casa na prática nossa do Evangelho no lar. E na nossa casa, podemos escolher uma data fixa e podemos fazer o Evangelho no lar. A Federação Espírita Brasileira, através de divulgação, ela busca através de um folheto colocar o que seria o Evangelho no lar de forma mais simples. O culto ou o estudo do Evangelho no lar é um encontro semanal, previamente acordado entre as partes, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, e sob a assistência de benfeitores espirituais. Então, o Evangelho no lar é o centro espírita também dentro da nossa casa. É Jesus na nossa casa. Utilizando-se do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ver passagens evangélicas. Vamos ter a história de Jesus contada, trazidas pelos Espíritos, buscando a harmonização do nosso ambiente doméstico, buscando retirar os miasmas de dor e sofrimento. E por isso, para nós recebermos essas autoridades espirituais, esses irmãos benfeitores, marca-se um horário, um dia da semana específico, para que a família possa se encontrar. Possam, então, ali fazer a leitura do Evangelho e buscar a harmonização do ambiente. E nesse sentido, visitamos agora, todos nós, a casa de João e Maria. João e Maria. Não, meu irmão, pode sentar ali. Não, ainda não. Só se apresentar. João e Maria. João e Maria são um casal que teve alguns problemas, especialmente da relação pessoal de ambos, também em relação à questão profissional. Havia muita angústia em relação a esse casal. Nessa casa, também nós temos a presença de dois espíritos obsessores. Pode se apresentar, meu irmão. Os nossos espíritos obsessores. Que participam, que estão na casa. Mas eles têm uma situação um pouco diferente. Eles não têm mais a atuação de perseguição. Por quê? Porque João e Maria já foram orientados a adentrar numa casa espírita e buscar o atendimento fraterno. Já começaram a fazer a sua fluidoterapia, a explanação do Evangelho. Começaram aí a frequentar o centro buscando essas energias que a espiritualidade superior já aqui neste momento nos oportuniza. Os espíritos obsessores também o seguiam e também eram de certa forma beneficiados. E já também orientados na casa espírita, já praticavam com certa regularidade o Evangelho no lar. Próximo do horário
do Evangelho, que eles faziam sempre no domingo às 7 horas, chega à casa o benfeitor da espiritualidade, que é o coordenador do grupo de trabalho do Evangelho no lar. O nosso irmão vai chegando, adentrando a casa. E ao ver o nosso irmão, os irmãos protetores de João e Maria vão lhe abraçar, desejando-lhe com alegria a sua presença. O benfeitor vai ao encontro dos espíritos obsessores. Eu diria, neste momento, mais espíritos necessitados, porque não queriam mais a prática do mal. Estavam cansados desse ato, mas também não sabiam o que fazer. Como poder melhorar? Queriam a luz, mas não sabiam como. E o irmão traz esses irmãos para uma roda, aqui presente, juntamente com os irmãos protetores. E o nosso irmão benfeitor busca fazer uma prece ao alto, pedindo à espiritualidade que pudesse abençoar esse trabalho da noite de hoje. Que essa casa pudesse receber as energias de paz, de tranquilidade, e gotas de chuva caíam sobre todo o ambiente, como se fosse limpando todo o ambiente doméstico, com cheiro de pétalas de rosas. Os irmãos rezavam, pediam a ajuda do mundo espiritual para que aquele trabalho pudesse ser exercido com facilidade. Um aspecto importante. Por que o Espírito, nosso benfeitor, coordenador do trabalho, precisava fazer uma prece à espiritualidade? Ele não é a espiritualidade? Porque os trabalhos dos Cordeiros de Deus, os trabalhadores dos Cordeiros de Deus, é uma rede. Há sempre outros coordenadores, espíritos que estão sempre em ajuda aos trabalhos que são realizados em nome de Jesus. Porque se algum problema este irmão, coordenador do trabalho daquela casa, tivesse, seria ajudado pelos irmãos da espiritualidade. O nosso irmão João, já preocupado com a questão do horário, olhou para ver se já estava quase na hora. E, neste momento, escuta-se a campainha a tocar. Pim-pom, pim-pom. Ao lado dela estava a sua espírita protetora. E era só a alegria da espírita protetora. Ela estava sorrindo. Por quê? Porque havia uma simbiose com a nossa irmã. A nossa irmã, amiga do casal, era católica, fervorosa. Um amor com um coração muito grande. Tinha voltado de viagem e, por intuição da sua companheira espírita protetora, sabia que o casal passava por dificuldades e resolveu visitá-los para levar um conforto, amizade, para que ambos pudessem superar as suas dificuldades. Então João abre a porta. Vê a visita, se abraçam, chama Maria para abraçar a amiga que há tanto tempo não viam. João estava um pouco constrangido. Era a hora do Evangelho no lar. Será que convidaria a amiga que sabia católica? Mas ele tem aprendido no centro espírita a necessidade, o compromisso de se fazer o Evangelho. Então João diz a ela: minha amiga, nós estamos fazendo o Evangelho no lar na nossa casa, todos os domingos às 7 horas. Se a amiga quiser aguardar numa sala ao lado,
Em 20 minutos, 30 minutos no máximo, estaremos de volta com a amiga para a confraternização. Mas a amiga disse: Evangelho? A palavra de Jesus me interessa. Fico feliz que essa casa tenha o Evangelho no lar. Que possam fazer releitura de Jesus. Que possam haver uma confraternização que, com muita alegria, gostaria de participar. Então, João e Maria, eu convido a sentar para a feitura do nosso Evangelho no lar. Os espíritos protetores, juntamente com os espíritos obsessores, em torno da mesa ficavam. Todos os nossos irmãos em torno da mesa ficavam. João faz uma prece de abertura. Pede a presença da espiritualidade superior. Agradece a possibilidade do Evangelho, da reunião com sua esposa e agora ainda mais com uma amiga tão querida, para a leitura do Evangelho, para a discussão sobre as mensagens que Jesus nos traz. Após a prece inicial, simples, como toda prece deve ser feita, diz à amiga que possa abrir o Evangelho. Ela, ao acaso, possa escolher o tema da leitura do dia, daquela noite. Amiga intuída pelo nosso querido irmão, mensageiro da espiritualidade, coordenador dos trabalhos, faz com que a nossa irmã abra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Passa ao irmão João, que faz então a leitura. O irmão faz a leitura do Evangelho. A mensagem trazida na parte da qualidade das preces. Lê os evangelistas Marcos, Lucas e Mateus, que falam sobre a prece. Ao terminar a leitura, cada um faz alguns comentários sobre o que leram, falando sobre a simplicidade que a prece deve acontecer, falando da sinceridade que também deve-se quando fazemos uma prece com Jesus. E, fundamentalmente, como a lição trazida da noite de hoje, que deveríamos ter um puro coração para falarmos com Deus. E aí Maria lembra de que quando eles iniciavam a questão do Evangelho, muitas vezes ainda com situações de briga do casal, com ressentimentos, próximo à questão da hora do Evangelho, se sentiam a necessidade, antes de fazer o Evangelho, de buscar a pacificação. E um procurava o outro e pedia perdão, e o outro dizia: não, quem deve perdão sou eu. Ambos se abraçavam e viam como era infeliz as brigas que eles tinham, tão desnecessárias. Eles são um casal que precisam estar juntos na caminhada, construir a sua vida, e que deveriam estar se fortalecendo e não enfraquecendo com divisões. Isso lhe ensinava a se prepararem para o Evangelho com uma ligação a Jesus naquele dia. Depois dessas palavras, o nosso irmão colocou e explica a nossa amiga que estava lá, que tinha separado 3 copos com água e a garrafa também, para que depois pudesse pedir à espiritualidade que fluidificasse essas águas. Tanto o copo para cada um, que cada um precisaria, e na garrafa uma energia geral, para que durante a semana ela fosse sendo enchida e eles pudessem sorver essa água. E quando fosse tomar a água, tomasse em constrição, tomasse como se estivesse tomando um remédio, buscando um lenitivo ao seu corpo físico e espiritual. E após dizer isso, a Maria faz então a prece de encerramento. Na sua prece de encerramento, ela agradece a mensagem trazida pela espiritualidade, tudo aquilo que receberam naquela noite no mundo espiritual, e pede para que a casa continue sendo amparada pelos bons espíritos,
para que o casal e a nossa amiga possam também receber, nesse momento, todas as energias necessárias ao seu rendimento físico e espiritual. Mas também direciona a sua prece a alguns entes queridos que estão em outras casas, alguns que estão enfermos, buscando irradiar-lhes energias de paz, de amor e de fraternidade. Essas energias são levadas por todos os lados, para todos os cantos, porque a irradiação é poder. E não apenas nessa casa está sendo beneficiado esses irmãos, mas também todos aqueles que eles buscam direcionar os seus pensamentos, trabalhados pelo mundo maior, pela espiritualidade. E ao terminar a sua prece de agradecimento à espiritualidade, tomam então o seu líquido precioso. Os irmãos então tomam cada um a sua água fluidificada, sorvendo com amor, com fraternidade, buscando essas energias para si, para que possam estar restabelecidos. A amiga agradece aquela mensagem trazida e eles vão então buscar a sala para a confraternização. Nesse momento, quando término do Evangelho, o Espírito benfeitor vai ao encontro dos espíritos obsessores, agora espíritos necessitados. Os abraça um a um. E diz a eles, e pergunta a eles: meus irmãos, vamos ao mundo espiritual? Vamos para um outro lugar? Para um tratamento? Para que os irmãos possam se recobrar? Sair desse sofrimento? E logo poder estar, inclusive, com seus entes queridos? E esses espíritos agradecem. Os espíritos protetores que estavam na casa, ainda não, meu irmão. O irmão ainda não saiu. Está quase saindo. Os espíritos protetores da casa, que antes eram para os espíritos obsessores adversários, também vão ao encontro dos espíritos obsessores. E desejam muito amor, muita fraternidade. E que logo ambos estariam também trabalhando com o Cordeiro de Deus. Estariam todos juntos em fraternidade, buscando as energias da paz e de amor. E todos se abraçam, todos, inclusive a nossa espírita protetora da nossa amiga. Todos comovidos se abraçam como verdadeiros irmãos. Mais uma vitória da espiritualidade superior, mais uma vitória do Evangelho em nossas casas. Vamos bater palma para os nossos... O Evangelho no lar, meus irmãos, ele tem uma grande importância. Agradeço, os irmãos podem retornar ao seu lugar. O Evangelho no lar, ele tem uma grande importância nas nossas casas. Há uma necessidade de uma disciplina, do horário, porque a espiritualidade não está a qualquer momento. Existe um trabalhador, uma organização que vem na nossa casa no horário aprazado. Imagina se o irmão viesse e os irmãos fossem para outro local, não estivessem lá. Então, por isso é escolhido sempre um horário, um dia definido. Muitas vezes, quando a casa está em tratamento, está como nas casas de hoje que vimos, até o espírito protetor muitas vezes até traz algum espírito necessitado, desencarnado, para casa, para receber a benesse. O livro, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19, fala bem isso. Muitas vezes se aproveita desses ambientes, trazem-se alguns espíritos que estão em recuperação para receber as energias salutares daquela prédica espiritual, daquele banquete espiritual que nós recebemos, estaremos recebendo. O Evangelho no lar é algo tão importante para a nossa casa. E eu gostaria de dedicar esta palestra, essa fala da noite de hoje, a meu pai, Hélio Abreu, que
no início dos anos 70, como presidente da Federação Espírita Catarinense, e junto com o general Sotomayor, que era o diretor do hospital Seara do Bem em Lages, quem conhece, um hospital espírita infantil, viajaram o estado de Santa Catarina inteiro, em todos os centros espíritas desse estado, levando a prática, a divulgação do Evangelho. Levaram uma mesinha desdobrada no carro, e em cada centro espírita faziam uma demonstração de como era o Evangelho no lar, buscando divulgar entre os trabalhadores espíritas, para que esses divulgassem aos seus frequentadores, às pessoas, e tivéssemos o Evangelho no lar em cada um dos rincões do nosso estado. A esse irmão, Hélio Abreu, e o general Sotomayor, que estão no mundo espiritual, o nosso agradecimento e a palestra de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, irmão Alexandre. E reafirmamos então o nosso carinho àqueles que iniciam essa caminhada, levando o nosso querido Evangelho. Foi emocionante a participação dos nossos irmãos, e que reaviva em nós a lembrança de que não estamos sós fazendo o Evangelho. Envolve um grande número da espiritualidade, com quem nós nos comprometemos quando iniciamos em nossos lares ou em qualquer espaço, iniciamos com essa prática. Foi uma dinâmica muito pertinente, muito amorosa, que encheu nossos corações de emoção. A gente quer, todos nós juntos, vamos agradecer ao palestrante, Alexandre, e a todos aqueles que aqui estão, a todos nós, por esse momento que vivenciamos aqui, e que nós, quando nós já praticamos o Evangelho, que nós também possamos espalhar da boa nova do Evangelho. Vamos fazer então uma pequena prece por gratidão a Deus, nosso Pai, e a esse momento que nós vivenciamos, e pedindo a Jesus e aos nossos mentores que tenhamos hoje, na nossa volta para os nossos lares, os nossos espaços de convivência, chegar lá muito, muito melhores do que de lá viemos, porque esse é o grande objetivo de estarmos juntos nesta casa de amor e caridade, e que nós possamos sempre nos manter unidos na fé, na esperança e na caridade. Que assim seja. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de dar uns recadinhos bem rápidos. As nossas aulas regulares na casa estão chegando ao seu final e vamos reiniciar então em março, mas nós continuaremos com essa prática do Evangelho Redivivo, que inicia todas as quartas-feiras às 14 horas, sempre com palestra e passe na sequência. Temos também às 20 horas também a palestra com passe, e aos sábados também temos às 18 horas palestra com passe também. E a gente vai sempre lembrar que no Natal e no dia 31 vamos ter a nossa palestra, não vai parar. A casa estará aberta também para acolhimentos. Que assim seja. E agora, aqueles